Fala pessoal, beleza? Hoje eu queria trazer uma coisa um pouco diferente aqui no canal, que é que, para aproveitar que a gente está nesse clima de magia, ciência e religião na Europa moderna, né? Eu queria trazer um conto, né? Dessa vez eu queria ler um conto aqui com vocês, um conto bem curtinho, que não é um conto da Europa moderna, na verdade é um conto medieval, que está presente nesse livro aqui, que é Histórias Medievais do Hermann Hesse. Na verdade, o Hermann Hesse, que é esse autor alemão fantástico, né, que escreveu o Damien, escreveu o Lobo da Steppe, ele traduziu alguns contos medievais direto de alguns livros, né, principalmente o conto que a gente vai ler aqui está num livro que chama Diálogos Miraculorum, que é um livro do século XIII, né? E o conto é exatamente como está ali no livro original, né? Então, realmente, o que eu vou ler aqui é um conto que as pessoas contavam, né, e ouviam na Idade Média. E o tema desse conto tem tudo a ver com o que a gente está vendo em alguns vídeos aqui, que é a questão da magia e da bruxaria, né? Nesse caso aqui não se fala exatamente em bruxaria, mas muitos elementos ali do vídeo que a gente fez sobre a caça às bruxas, por exemplo, aparecem aqui, né, como pactos demoníacos e coisas do tipo. Então eu queria nesse vídeo só ler esse conto mesmo para vocês e ir comentando aqui ao longo dele algumas coisas que tem a ver com o que a gente tem conversado nos últimos vídeos. Então esse conto chama Da Fé e da Crença nos Milagres. E ele começa assim: duas pessoas, lobos em pele de ovelha, vieram a Besançon, na França, né, com ares da maior devoção. Eram pálidos e magros, andavam descalços e jejuavam todos os dias. Nunca faltavam à missa matutina na igreja e, apesar da maior necessidade, não aceitavam esmolas de ninguém. A imagem, basicamente, aqui é de um monge das ordens mendicantes, né, que ganhavam bastante popularidade nesse período, por exemplo, São Francisco de Assis provavelmente é a figura mais clássica nesse estilo, né? O monge mendicante, que é aquele monge que vive de doações, né? Vive mendigando, né? Pedindo ali o seu sustento por meio de esmolas, e é conhecido por essa simplicidade, né? Essa humildade, esse despojamento em relação a riquezas, em relação à fama, em relação aos prazeres, né? E eram figuras que inspiravam bastante devoção ali entre as camadas mais populares e tal. Então é provavelmente essa realidade que esse conto está refletindo aqui, né? Mas continuando aqui a leitura do conto, né? Quando com essa atitude, né, essa humildade, etc e tal, essas duas pessoas tinham conquistado a simpatia de todo o povo, começaram a cuspir o seu veneno oculto, pregando crenças enganosas. Então a ideia de que essa virtude era só uma fachada ali, né? Para espalhar ali heresias, destruir a cristandade por dentro, né? Que é um tema presente na questão da bruxaria, como a gente viu no vídeo lá sobre a caça às bruxas. Né? Para que a multidão acreditasse nos seus ensinamentos, mandaram espalhar farinha no chão e andaram por cima sem deixar rastros, ou caminhavam sobre a água sem se afundarem. Também mandaram incendiar as choupanas, né, as casas de madeira em que estavam, e depois que elas ardiam, eles saíam delas intactos. E diziam à multidão: se não acreditais em nossas palavras, acreditais ao menos em nossos atos miraculosos. Aqui é uma referência a uma passagem do Evangelho de João, né, em que Jesus, na verdade, é quem fala isso, né? Se não acreditam nas minhas palavras, acreditem pelo menos nas minhas obras, né? Para saberem por meio delas que o Pai está comigo, né? Que eu venho da parte do Pai e tal. Então, da mesma forma, essas duas figuras aqui, esses dois lobos em peles de ovelha, como o início do conto já anuncia, né? Usam essa passagem para dizer que as pessoas devem acreditar nas doutrinas que eles estão propagando por causa dos milagres que eles fazem. Né? E quando o bispo e os sacerdotes souberam disso, ficaram muito chocados. E quando enfrentaram os dois homens, declarando-os hereges, enganadores e servos do demônio, quase foram apedrejados pelo povo. O bispo era um homem bom e sábio, originário da nossa região, e nosso idoso irmão, Conrado, o conheceu bem e foi quem me contou essa história. E aqui o conto dá esse lastro da história, né, de onde que ela vem e da confiabilidade que ela pode ter, né, que é esse homem idoso, né, experiente, o irmão Conrado, que é uma figura crível e, portanto, a história que a gente está lendo aqui deve ser crida também, né? Mas voltando, né? O bispo viu que nada alcançaria com palavras e que o povo que lhe fora confiado se distanciara da fé através daqueles servos do diabo. Então conclamou um sacerdote, seu conhecido, muito treinado na magia, e disse-lhe. E aqui entra essa figura muito estranha, né? Que é um sacerdote muito treinado na magia, né? Mas isso, como a gente comentou em outro vídeo também, o vídeo, acho que o da lenda do Dr. Fausto,
também não era exatamente uma excepcionalidade, né? Não era tão incomum assim que clérigos fossem versados em assuntos mágicos, demonologia, necromancia e coisas do tipo, como a gente vai ver aqui, inclusive. Então o bispo diz ao sacerdote, né, treinado em magia: tal e tal coisa aconteceu entre nós, peço que com tuas artes, né, as artes ocultas aí, perguntes ao demônio quem é essa gente, de onde vem e com que força fazem esses grandes e espantosos milagres, pois é impossível que o façam por força divina, uma vez que seus ensinamentos são inteiramente heréticos. E aqui a posição do bispo é o contrário da da posição do povo, né, da população, porque o povo usa os milagres para corroborar a autenticidade da doutrina, e o bispo, na verdade, usa a doutrina para corroborar a autenticidade dos milagres, né? Então aqui já está a primeira lição do conto, né? E é importante dizer, eu acabei não dizendo, né? Mas esse livro de contos medieval, ele foi escrito por um abade para educar ali os noviços, né, da abadia, para ter esse caráter de ensinamento moral, ensinamento doutrinal. Então, a primeira lição que se tira desse conto é isso, né, de que esses noviços devem avaliar os milagres e as obras pela doutrina e não o contrário, né? Mas continuando, né, aí o padre versado em magia vai dizer o seguinte: faz muito tempo que desisti dessa arte. Mas aí o bispo insiste, né? Bem vês como estou em apuros. Ou terei de concordar com os ensinamentos dessa gente, ou serei apedrejado pelo povo. Por isso, dou-te como penitência pelos teus pecados que me ajudes neste caso. Então aqui o bispo convoca, né, prometendo aí limpar a ficha, por assim dizer, desse sacerdote, convoca esse sacerdote para ajudar no caso, né? E o sacerdote vai concordar e o texto continua dizendo o seguinte, né? O sacerdote obedeceu e invocou o demônio. Este, o demônio, né, indagou da causa de tal esconjuração e o padre disse: sinto muito ter me afastado de ti. E aqui parece que o padre faz meio que um teatro aqui para ganhar a confiança do demônio, né? E como no futuro pretendo ficar mais ligado a ti do que até agora, peço informação sobre essa gente, que ensinamento tem e com que força fazem tais milagres. E o demônio respondeu: são meus, eu os enviei, e o que pregam fui eu que lhes coloquei nos lábios. Então aqui está confirmada a hipótese inicial ali do bispo de que aquelas figuras vinham da parte do demônio, né? E aí o sacerdote pergunta: e como pode ser que sejam indestrutíveis, que nem as águas os engulam, nem o fogo os queime? E o demônio responde: é que debaixo das axilas, entre a pele e a carne, eles trazem costurado o contrato em que se prometeram a mim. Por força dele, né, por força desse contrato, é que eles conseguem realizar tais obras e são indestrutíveis. Então a ideia do pacto contratual, né, por escrito mesmo, dessas figuras com o demônio, né, que vai aparecer muito nos processos de caça às bruxas de alguns séculos depois, né, já está bastante presente aqui. Apesar dessas figuras, isso é importante dizer, não serem chamadas de bruxas, né, porque a ideia de bruxo mesmo mais que a gente conhece assim da cultura popular e tal, ela tem muito a ver com os casos do século XV para frente, né, da caracterização que a Inquisição e outros órgãos eclesiásticos protestantes também vão fazer dessas figuras. Mas continuando aqui a conversa entre o sacerdote mago e o demônio, né? O sacerdote pergunta: e o que aconteceria se lhe tirassem esse escrito, né? Se tirasse esse contrato da axila ali dos hereges? E o demônio responde: ficariam fracos como qualquer outra pessoa. E o demônio não parece estar muito preocupado aqui em ceder informações preciosas para o seu time, né? Mas talvez por força aí da magia ali necromântica utilizada pelo sacerdote, talvez seja uma espécie de force o demônio a falar, não sei, né? Mas aí o clérigo agradece ao demônio e diz: agora vai e volta quando eu te chamar de novo. Coisa que não vai acontecer, pelo menos na história, né? A gente não sabe se esse sacerdote mago está mentindo para o bispo ou para o demônio, mas ele está mentindo para alguém, né? E aí ele vai até o bispo e conta tudo que ele ouviu do demônio, e este, né, o bispo, cheio de alegria, convocou todo o povo e disse: eu sou o pastor, vós as ovelhas. Se, como dizeis, aqueles homens reforçam seus ensinamentos com sinais, também quero acompanhá-los, né? Ou seja, se realmente for verdade que esses caras fazem milagre, eu também vou seguir esses caras. Mas, se não for assim, é preciso que os castigueis e volteis comigo arrependidos para a crença de vossos antepassados, né? Para a doutrina original, correta, né? O tesouro dos apóstolos, etc. E a multidão grita: vimos muitos milagres deles. E o bispo responde: mas eu não, né? Criando a situação para que os homens tenham que fazer milagres novamente. Em resumo, o povo aceitou sua sugestão e chamaram os hereges.
Na presença do bispo, acendeu-se uma fogueira no meio da cidade, mas antes que os falsos pregadores se entregassem às chamas, o bispo os convocou em segredo, dizendo que queria verificar se carregavam consigo algum feitiço. E os homens despiram-se de imediato e disseram com grande segurança: Podeis procurar à vontade em nossos corpos ou roupas. Né? E aqui eles não contavam com a astúcia do necromante, eles não contavam que tinha um necromante ali infiltrado no time do bispo, né? E achavam que estavam seguros ali, que ninguém ia procurar entre a pele e a carne, né? Debaixo das axilas dos caras. Mas, por indicação do bispo, os soldados ergueram seus braços, de repente aparecem soldados aqui na cena, e encontraram cicatrizes cheias de pregas debaixo das suas axilas. Abriram-nas com facas e fizeram surgir os pequenos manuscritos ali costurados. É uma cena bem grotesca, né? Eu lembro que, inclusive, a primeira vez que eu li esse conto foi quando eu peguei ele na prateleira da biblioteca pública aqui de Belo Horizonte, e o que me chamou mais atenção foi essa cena. Isso ficou na minha cabeça há muito tempo, e depois eu lembrei desse conto justamente por causa dessa cena. Mas voltando aqui para concluir o conto, né? O bispo apanhou os homens, apresentou-eles ao povo, pediu o silêncio e disse bem alto: Agora vossos profetas vão andar sobre o fogo. Se permanecerem intactos, também eu acreditarei neles. E aqui tá fácil falar porque ele já está certo da vitória, né? E o conto vai concluir da seguinte forma: Os míseros tremiam e recusaram-se a ir. Então o bispo contou tudo, o povo reconheceu o logro, né, o artifício aqui, o truque, e viu os papéis dos demônios. Então a evidência empírica aqui é muito importante também, né? Não basta a palavra do bispo. O povo tem que ter visto aqui esses contratos, né, firmados aí, bastante objetivos, tangíveis, que mostra que são a evidência da presença do demônio e da cooperação do demônio com essas figuras, né? E cheios de raiva, né, o povo jogaram aqueles servos do diabo na fogueira para que mergulhassem nas chamas eternas com o seu senhor, né? O seu senhor, o diabo. Então aqui é o final feliz desse conto, né? Os hereges foram jogados pelo povo na fogueira, especialmente feliz para o bispo e a igreja local ali, que sai de mãos limpas, né? Esse é um elemento importante no conto também, e é um elemento importante nessa discussão sobre caça às bruxas, que é que a igreja vai aparecer sempre saindo de mãos limpas nesses casos, porque afinal de contas ela julga, ela condena, ela define as regras, mas na hora de executar quem vai fazer isso vai ser o poder local, né? Mas enfim, esse é um de vários contos muito interessantes que tem nesse livro aqui, que vocês encontram, acho que em sebo só, acho que não se vende isso mais, não tem edições recentes desse livro não. Mas vocês encontram em sebos aí, vale muito a pena todos os contos do livro, eles são ilustrados inclusive com algumas xilogravuras, né? Algumas, não sei se vai estar focado, acho que não, porque essa câmera não foca automaticamente, mas depois eu coloco, provavelmente vou ter colocado aí na tela, na edição, algumas delas, mas vale muito a pena a leitura. E eu não vou ficar tirando muito mais lições e conclusões do que eu tirei ao longo da leitura, não. Vou deixar para vocês comentarem as suas impressões do conto, as lições que vocês tiram desse conto, as impressões que vocês têm desse conto, apesar da minha contaminação ao longo da leitura. Mas é isso. Nos vemos aí nos próximos vídeos e até mais. Valeu!